Olá, que fantástico darmos início a mais uma sessão por aqui. Essa explicação visual de hoje é trazida até nós pela Ford College. Na nossa última análise em Debugging Custom Templates and Best Practices, a gente mergulhou fundo em como resolver bugs e validar aquelas interações de um único programa, certo? Entendemos as complexidades, as melhores práticas, mas claro, o ecossistema Solana não existe em um vácuo. Então hoje vamos dar um salto super empolgante. Sair da depuração de um único programa e entrar direto na comunicação dinâmica entre múltiplos programas. Isso nos leva direto a uma grande questão. O que realmente acontece quando os programas na Solana precisam conversar entre si? Pense bem, depois de dominarmos os detalhes de um template individual, como a gente faz com que diferentes programas trabalhem em equipe para executar aquelas ações complexas e incríveis on-chain? Para entender isso, a nossa jornada de hoje passa por 6 conceitos fundamentais. Vamos cobrir o que são as CPIs, o contrato Account Meta e depois desconstruir os 3 padrões principais: delegação, orquestração e composto ou proxy. Por fim, faremos um resumo rápido com os próximos passos. Vamos lá? E a gente já entra na nossa primeira sessão. O que são as CPIs, ou a chamada de função interna? Bom, uma invocação entre programas, ou CPI, é basicamente uma chamada assíncrona que um programa Solana faz para outro programa on-chain bem no meio da execução de uma instrução. E o detalhe mais fascinante aqui é que uma CPI compartilha exatamente o mesmo orçamento de computação e as mesmas garantias de atomicidade da transação original. Ou seja, tudo acontece como uma ação única e unificada. Se uma parte falhar, tudo é revertido. É o famoso tudo ou nada do mundo blockchain. Literalmente, sem meias palavras. Para visualizar melhor, vamos contrastar 2 métodos. De um lado, a transação do cliente, onde o cliente, lá fora da rede, constrói as instruções sozinho e tem todo o trabalho burocrático de fornecer as contas. Do outro lado, na dinâmica de uma CPI, o programa chamador frequentemente atua como o arquiteto da obra, montando ativamente a lista de contas para o programa chamado. É uma metáfora perfeita de construção civil. A gente precisa descobrir quem age como gerente coordenando a obra e quem é o subcontratado fazendo o trabalho pesado. O contrato, Account Meta. Afinal, quem assina e quem paga? A questão crucial é que as flags Account Meta funcionam exatamente como aqueles qualificadores de parâmetros que já conhecemos na programação tradicional. Sabe quando a gente define se um parâmetro é só de leitura ou mutável? Pois é, na Solana, as flags Account Meta ditam essa mutabilidade e a autorização dos dados em tempo de execução. Isso sela um contrato extremamente rigoroso entre os programas que estão interagindo. E essas analogias ganham vida na prática. As contas agem como referências de memória. As flags graváveis mapeiam direto para a permissão de alterar o estado, e os signatários servem para provar que a ação está devidamente autorizada. Qualquer incompatibilidade nessas flags, falha instantânea em tempo de execução. Descobrir a propriedade exata das contas e as responsabilidades de assinatura é sem dúvida o teste de fogo para evitar aqueles erros on-chain confusos que a gente viu lá nas aulas de depuração. Padrão de delegação. O cliente faz o trabalho pesado. Agora, o que é muito interessante sobre esse primeiro estilo de gestão é a sua extrema simplicidade. O programa chamador atua apenas como um despachante leve. O programa de nível superior não tenta microgerenciar. Ele simplesmente repassa e delega a lógica operacional para um programa utilitário conhecido, como é o caso clássico de quando invocamos o Token Program. Olhando para os compromissos, nota-se que, nessa arquitetura, o cliente é quem precisa encaminhar todas as contas e quem assina quando exigido. É uma escolha fantástica para manter o programa chamador super simples, o que gera uma excelente capacidade de composição. Mas, atenção! Esse padrão joga todo o risco de erros na lista de contas e um fardo bem alto direto nas costas do cliente. Padrão de orquestração. O chamador coordena tudo. Aqui a dinâmica de responsabilidades muda drasticamente. O programa chamador centraliza a montagem e a validação das contas. Ele age como um gerente superativo e orquestrador de tudo, coordenando múltiplas ações atômicas de forma sequencial. É como uma coreografia impecável, onde o programa gerencia de forma autônoma a emissão de um ativo e logo na sequência já invoca e notifica o marketplace de forma totalmente transparente. Para isso acontecer, o chamador deriva as contas internamente e usa PDAs, os endereços derivados de programa, para assinar através de invocações assinadas. O trade-off é bem claro. Isso transforma a integração em uma experiência incrivelmente amigável para o cliente, exigindo um esforço mínimo, mas, por outro lado, acopla os programas de forma rígida e consome significativamente mais unidades de computação, já que o programa central assume toda aquela matemática pesada de derivação e checagem. Padrão composto ou proxy, escondendo a complexidade.
Isso nos guia de forma natural para o nosso terceiro e último estilo de gestão, focado 100% na arte do encapsulamento. Aqui, o programa chamador atua estritamente como um gateway de API. O grande objetivo é esconder toda aquela lógica interna bagunçada e as múltiplas CPIs por trás de uma interface única e simplificada. É exatamente como frequentar um restaurante excelente. A gente faz um pedido simples na mesa, ficando totalmente alheio ao caos, ao suor e às panelas batendo lá na cozinha. Sensacional, não é? Neste modelo, o chamador possui a maior parte das contas e atua como a autoridade definitiva por meio dos seus PDAs, precisando de quase nada do lado do cliente. É um sonho para a ergonomia do desenvolvedor. Contudo, fica o alerta de segurança crucial. Centralizar a autoridade exige esquemas de derivação de PDA extremamente rigorosos e auditáveis. Toda a comunidade e os desenvolvedores terceiros precisam confiar plenamente na arquitetura, sem ter que adivinhar como as chaves são geradas nos bastidores. Resumo e próximos passos. A grande síntese. Vamos ver como tudo isso se conecta. Essa tabela ilustra de forma brilhante a divisão de trabalho através dos 3 modelos. No nosso exemplo da construção civil, as responsabilidades ficam cristalinas. Na delegação, o cliente provê as contas e carrega o fardo maior. Na orquestração, o chamador faz a maior parte da montagem, aliviando o lado do cliente, e no proxy composto, a API do chamador orquestra quase tudo, mantendo o fardo do cliente incrivelmente mínimo. Mas antes de fecharmos, guarde este aviso prático. A sequência e a ordem das invocações impactam diretamente tanto a atomicidade da ação quanto o custo computacional. Lembra que as CPIs executam sequencialmente na mesma transação? Se algo falhar no meio do caminho, ocorre o revert total de tudo. É um recurso de segurança formidável da Solana, mas tem que ser equilibrado com sabedoria e inteligência contra os limites estritos de computação da rede. O nosso mapeamento termina aqui com passos muito claros e diretos. Revisamos os 3 padrões de CPI e mapeamos exatamente quem providencia as contas e quem entra com assinatura em cada cenário. Com essa base sólida, o terreno está perfeitamente preparado para a nossa próxima lição, projetando fluxos de instrução de invocação entre programas. Lá, será possível aplicar esses exatos blueprints para construir arquiteturas sólidas a partir do zero. E fica aqui um pensamento instigante para encerrar esta análise. Qual desses blueprints será o escolhido para a próxima arquitetura envolvendo múltiplos programas? É vital refletir sempre sobre as necessidades de cada projeto e as capacidades do sistema. Muito obrigado por acompanhar este conteúdo trazido pela Ford College. Para continuar dominando as habilidades de engenharia e explorar um universo de temas relacionados ao Web3, acesse o site Ford College. Continue construindo e até a próxima explicação.